Falar sobre mais uma síndrome inspirada na literatura. A síndrome de hoje é a síndrome ou o complexo de Cinderela, como é conhecido. Todos nós sabemos da história da Cinderela, que é aquela criança que era filha de pais abastados, mas a sua mãe fica doente quando ela ainda era criança, e entre 4 e 5 anos a sua mãe morre e o seu pai se relaciona com outra mulher, que vem ser a sua madrasta, que tem as suas 3 irmãs, e aí começa um processo de condicionamento. Então a síndrome ou o complexo da Cinderela é justamente um condicionamento psicológico onde a mulher sente medo de conquistar o seu próprio espaço. Que a gente vê que na história a Cinderela ela é dominada pela madrasta, ela é humilhada pelas irmãs. Então ela vai desenvolver um transtorno da necessidade de aprovação social. A Cinderela vai tentar de todas as formas agradar a sua madrasta e agradar também as suas meias irmãs, ficando condicionada a fazer tudo o que elas querem. Porque essa necessidade de aprovação social é sempre fazer de tudo para agradar o outro, para que o outro lhe aprove, para que ela possa ser aceito no convívio do outro, para ser agradável. Então a pessoa acaba se sujeitando ao outro. Então aqui já vai uma dica. Muitos pais às vezes não prestam atenção, mas tem que ficar atenta. Por quê? Porque os meninos geralmente, eles são no seu processo de criação, são mais soltos, se aventuram mais, ousam mais, os pais liberam mais, eles acabam enfrentando obstáculos, desafios, às vezes até perigosos, mas conseguem de alguma forma se superar sozinho, com a ajuda dos colegas, enfim. Mas a menina fica mais em casa. Geralmente os pais tendem a aprender mais a menina, ter um cuidado a mais, ter um mimo a mais, e isso vai gerando uma dependência emocional dos pais. E às vezes quando ela casa, quando ela cresce, se relaciona com outro homem, às vezes ela fica com essa dependência também do outro e não consegue se libertar emocionalmente, porque não foi ensinada, porque não foi treinada para lidar com os desafios da vida e não sabe direcionar ou gerenciar as suas emoções. Então vejam só, a síndrome da Cinderela é justamente isso, quando uma mulher é dependente emocionalmente e financeiramente do seu marido. O que acontece? Nesse sentido, pacientes nessas condições, eles tendem a parar de evoluir, porque eles não conseguem tomar decisões sozinhos, sempre dependem dos pais ou dependem do seu marido para tomar uma decisão financeira ou emocional. Porque uma pessoa dependente começa a se sujeitar, ela acaba se autoviolentando, se anulando para se sujeitar às vontades do outro. E em muitos casos, muitas dessas mulheres que são dependentes emocional do marido e que às vezes até sofrem abuso, elas acham que isso é amor. Ah, ele é muito ciumento, que ele não deixa eu trabalhar, porque ele tem ciúme de mim, ele não deixa eu estudar, porque ele tem ciúme de mim, porque ele me ama muito. Não, não é ama não. Isso aí é uma doença e precisa ser tratado. Você precisa se libertar disso, você não deve se permitir estar preso nessa prisão emocional, nessa relação. Você precisa de ajuda psicológica. Então vejam só, elas param de evoluir por ser dependente emocionalmente e financeiramente, como eu já disse. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem um desejo inconsciente de ser cuidado pelo outro o tempo todo. Ou seja, a pessoa não quer tomar decisão, a pessoa não quer caminhar com as suas próprias pernas, ser autônomo, porque ser autônomo envolve tomar decisões, e tomar decisões é difícil. Então, a pessoa nessa condição prefere que o outro tome decisões por ela, que o outro sempre diga para ela o que ela deve fazer. E isso não é muito bom. É importante que a pessoa amadureça emocionalmente para que ela possa ter condições de gerenciar suas emoções e tomar suas decisões e assumir os resultados dessas decisões. Então vejam só, de onde veio então essa síndrome da Cinderela? Bom, a síndrome da Cinderela ela faz parte de um conto antigo, um conto popular italiano. Existem várias versões, né? Mas uma das mais famosas é esse conto italiano que foi apresentado ao mundo pela primeira vez na literatura, que ele publicou, um francês chamado Charles Perrault. Ele publica pela primeira vez esse conto em 1697 com o título A Gata Borralheira.
E agora, na década de 80, a gente vai ter o Bruno Bentley, que é um psicanalista, que ele escreveu esse conto, ele colocou, na verdade, inseriu esse conto nesse trabalho aqui, intitulado A Psicanálise dos Contos de Fada. É muito interessante, vale a pena você adquirir esse material, que ele vai analisar do ponto de vista psicanalítico e você vai aprender muito. Fica a dica do livro. Então, veja só, qual é então a condição ou o resultado da pessoa que tem essa síndrome ou complexo de Cinderela? A consequência disso é o quê? A frustração e o medo. Geralmente a pessoa é frustrada, geralmente a pessoa tem um medo muito grande, é uma pessoa muito insegura, inclusive com a sua própria aparência, porque ela não tem segurança, autoestima rebaixada, né? Distorção da realidade. Então a pessoa precisa procurar uma ajuda psicológica. A pessoa desenvolve um complexo de inferioridade e uma ansiedade constante. Ela está sempre em estado ansioso e isso é perigoso. Palpitações, coração acelerado, a mão suando toda hora. Quer dizer, esse complexo de inferioridade faz com que a pessoa se sujeite a vários tipos de humilhações possíveis em uma relação abusiva. Inclusive, em casos de divórcio, pessoas que têm a síndrome da Cinderela, que acabam se divorciando dos seus cônjuges, tendem a ficar em pânico com medo de não conseguir se sustentar emocionalmente, como também financeiramente, porque dependeu boa parte da sua vida do marido ou do seu parceiro. Nesse sentido, é muito perigoso, porque a pessoa vai enfrentar um desafio muito grande, por não saber lidar, vai desenvolver depressão, né? Então é uma situação muito delicada. E aí o que acontece? A pessoa com essa síndrome acha que precisa sempre do outro para poder ser feliz. E isso é um equívoco. Nós não precisamos do outro para ser feliz. Nós precisamos nos amar, precisamos ser felizes conosco, para depois encontrar alguém para a gente partilhar essa felicidade com o outro. Ou seja, eu primeiro sou feliz comigo, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou, cheio de qualidades e defeitos, porque todos nós somos assim. E a partir do momento que eu me amo, que eu me aceito, a minha autoestima ela se eleva, eu começo a estar bem comigo mesmo, emocionalmente, e quando eu encontro outra pessoa, eu começo a ser feliz com essa pessoa, ou seja, eu não dependo dela para ser feliz. Eu já sou feliz e eu vou apenas partilhar minha felicidade com ela e ela partilhar comigo. Então, se você entendia que precisava do outro para ser feliz, essa é uma percepção equivocada. Então fica aqui a sugestão do livro. Se você conhece alguém ou se está envolvido numa dependência emocional, inclusive numa relação abusiva, procure ajuda psicológica, se ajude, porque você é mais importante. Fica a dica de hoje aqui de mais uma síndrome que leva o nome de uma personagem da literatura. Forte abraço e até a próxima síndrome inspirada na literatura. Até mais.